Olá! Sabe aquela sensação frustrante de que existe um abismo entre quem a gente quer ser e o que a gente de fato faz no dia a dia? Pois é, por que será que isso acontece? Hoje, a gente vai mergulhar em alguns textos antigos para buscar umas pistas, para tentar entender melhor essa relação, às vezes complicada, entre as nossas ações e as nossas intenções mais profundas. Vamos nessa! E o nosso ponto de partida é essa pergunta aí, feita por um rei. É uma pergunta que vem de um lugar de compaixão, de bondade, mas que, ao mesmo tempo, nos joga bem no meio de uma das maiores contradições humanas. Por que, às vezes, as nossas atitudes parecem trair completamente as nossas melhores intenções? E para a gente entender essa inconsistência na prática, nada melhor do que olhar para a vida desse rei, o rei Davi. A história dele é um prato cheio, porque poucas pessoas na história representam de forma tão dramática essa complexidade toda que existe dentro de cada um de nós. Olha, o contraste aqui é brutal, para ser sincero. De um lado, a gente vê um ato de bondade que é difícil até de acreditar. Davi vai lá, honra uma promessa antiga com uma generosidade enorme. E do outro lado, uma queda moral assim catastrófica, que nasce do desejo e termina em mentira, em conspiração, em assassinato. A pergunta que não quer calar é: como? Como isso é possível? É o mesmo homem, o mesmo líder? E essa então é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que esses dois extremos conseguem morar dentro da mesma pessoa? Isso vai muito além de uma história antiga. É um espelho da nossa própria complexidade. O objetivo aqui não é ficar julgando, sabe? Mas sim tentar entender o que afinal está na raiz das nossas ações. Para a gente conseguir ir além do o que o Davi fez e chegar no porquê ele fez, vamos pegar emprestado uma metáfora muito poderosa que a gente encontra no Evangelho de João. Ela funciona como uma lente nova para a gente enxergar de onde vêm as coisas que a gente faz. A metáfora é bem simples, na verdade. Pensa assim, nossas ações, elas são como frutos. E esses frutos não aparecem do nada, por acaso. Eles são um resultado direto da fonte onde a gente está conectado. A qualidade do fruto depende totalmente da saúde da nossa ligação com a videira, que é essa fonte de vida e propósito. A lógica aqui é muito direta, mas olha que potente. Se o galho está bem conectado na videira, ele recebe a seiva, os nutrientes, tudo o que precisa. E o resultado? Frutos bons, saudáveis. Agora, se o galho se desconecta, não tem mágica. Ele seca, fica estéril. É um princípio quase da natureza, né? Uma espécie de causa e efeito espiritual. E isso muda completamente o jeito da gente olhar para a história do Davi. Não é mais só uma luta de bem contra mal dentro dele. Vira uma consequência de momentos de conexão e de desconexão. Quando ele estava conectado com o propósito dele, produziu um ato de bondade incrível, mas quando se desconectou agindo só pelo próprio impulso, bom, o resultado foi desastroso. Tá, legal. Mas e na vida real? E quando a pressão aumenta? Quando tudo ao redor parece que vai desmoronar? Como é que se mantém essa conexão vital? Para ter umas pistas sobre isso, a sabedoria dos Salmos é valiosíssima. O autor do Salmo aqui está revelando o segredo dele para aguentar o tranco. Percebe que o que o salva não é a ausência de problemas, os problemas continuam lá. O que o sustenta é a presença de uma promessa. A conexão dele não é com a circunstância, mas com uma verdade maior. É isso que dá vida para ele, mesmo no meio da dificuldade. No fim das contas, tudo se resume a essa palavra, esperança. Mas, não é um otimismo vago, de tudo vai dar certo. Não. É uma confiança ativa de que essa conexão com a fonte de vida é mais real e mais poderosa do que qualquer problema passageiro. É exatamente isso que alimenta a nossa resiliência. E como se alimenta essa esperança? Com memória. O salmista se ancora de propósito, ele se lembra de um padrão maior, de uma justiça que vai além daquele momento. É essa postura interna de lembrar e confiar que firma a conexão e cria estabilidade, mesmo quando o mundo em volta é puro caos. Bom, então a gente já passou pela história do Davi, pela metáfora da videira, pela postura de esperança na dificuldade. Agora, vamos amarrar tudo isso num princípio final, bem prático, tirado do livro de Provérbios. E aqui a gente chega no coração da coisa. Isso é um chamado para ação que finalmente junta a intenção com o propósito. A sabedoria aqui é a seguinte: quando a gente confia ou entrega o nosso trabalho a um propósito maior, os nossos planos ganham um alicerce, uma base sólida. Eles se alinham com algo muito maior do que a gente. Então, esse foi nosso caminho.
A gente viu com Davi que o que fazemos tem um peso, consequências reais. Depois, aprendeu com a videira que a fonte das nossas ações é o que de fato importa. Aí descobriu nos Salmos que a confiança é o que nos sustenta na dificuldade. E por fim, Provérbios nos deu um caminho prático para alinhar o nosso trabalho com um propósito maior. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para refletir. Essa jornada toda não é sobre ser perfeito, mas sim sobre ter uma direção. Se a gente olhar para as nossas vidas, para as pequenas e grandes ações de cada dia, como podemos ter certeza de que elas estão nascendo de uma conexão real, de um propósito que realmente importa? A sabedoria antiga parece sugerir que é justamente na busca por essa resposta que a gente encontra a verdadeira qualidade de vida.